Boa noite! Começa agora o Resumo Brasil. As notícias da semana você acompanha comigo, Priscila Mendes, e com a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues. Bombardeios na Ucrânia marcam a primeira semana de guerra e o mundo se volta para o conflito no leste europeu. Balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra carnaval violento nas estradas. E vamos ver como está Petrópolis depois das fortes chuvas que deixaram muita destruição na cidade. Quer se manter bem informado? Então fique com a gente! A semana foi de guerra na Ucrânia. Tropas russas avançaram, atacaram várias cidades e a maior usina nuclear da Europa, que fica na Ucrânia. Militares e civis morreram nos bombardeios. Os ucranianos continuam a corrida para fugir do país. Um ataque das forças russas à usina nuclear de Zaporíjia, no centro da Ucrânia, deixou o mundo ainda mais em alerta no fim desta semana. Essa é a maior usina nuclear da Europa. Zaporíjia foi atingida por tiros e um prédio pegou fogo. Mas o incêndio foi controlado e o bombardeio não atingiu reatores nucleares. Agora, o local está sob controle da Rússia. Nas ruas da Ucrânia, as imagens são de destruição. Na cidade de Borodianka, ao noroeste de Kiev, equipes de resgate procuram feridos. Moradores contam que o chão tremeu quando as bombas russas atingiram o bairro. O prédio da polícia de Kharkiv foi um dos alvos de bombas lançadas pela Rússia esta semana. Na segunda maior cidade do país se fala russo, e um ataque como este não era esperado. Na cidade de Jitomir, 4 pessoas morreram, incluindo uma criança, depois que casas foram completamente destruídas por outra bomba perto de uma base aérea. Fotos tiradas por satélites mostram o tamanho do estrago nas cidades ucranianas. Kherson, no sul do país, está sob domínio russo. Essa foi a primeira cidade a ser derrubada. Em Mariupol, próximo à fronteira russa, os bombardeios interromperam a distribuição de água e energia e tornou impossível retirar mulheres e crianças da região. Muitas famílias se escondem em abrigos, ao mesmo tempo em que milhares de pessoas tentam deixar o país. A Polônia ainda é um dos principais destinos dos ucranianos, mas cruzar a fronteira não é fácil. Quem consegue a passagem para o outro lado geralmente encontra abrigo em lugares como este. É um shopping que foi convertido em lar temporário. Segundo a ONU, o número total de refugiados da Ucrânia passa de 1 milhão. A União Europeia se prepara para a chegada de milhares de refugiados. O grupo alinha um plano para conceder um visto de residência temporária com acesso a emprego, moradia e benefícios por até 3 anos para quem deixou a Ucrânia. O Tribunal de Haia abriu uma investigação sobre os crimes de guerra após um pedido de 39 países. O foco será a situação na Ucrânia a partir de 21 de novembro de 2013. O Tribunal de Haia é uma corte penal internacional e independente que julga crimes de guerra e contra a humanidade. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta semana uma resolução contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. O documento não tem aplicação prática, mas politicamente é importante porque demonstra o isolamento de Moscou perante a comunidade internacional. A resolução foi aprovada por 141 países, entre eles o Brasil. A China e mais 34 países se abstiveram e só 5 votaram contra. A própria Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte e a Eritreia. O texto do documento diz que os países integrantes deploram nos mais fortes termos a agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas retirou a palavra condenar, por causa de alguns países que foram contra o uso do termo mais forte. Antes da votação, o embaixador da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya, disse que cada voto a favor da resolução seria uma reconfirmação da Carta das Nações Unidas. É muito fácil assinar a Carta em tempos de paz. É um dever assinar e reconfirmar a Carta em tempos de guerra, disse. O embaixador da Rússia, Vassily Nebenzia, afirmou que aprovar a resolução poderia acirrar ainda mais as tensões e negou que o exército russo esteja mirando civis. Ele também disse que os radicais ucranianos estão mais preocupados em se esconder atrás dos civis do que preservar a vida deles.
E voltou a afirmar que o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, aliado de Moscou, sofreu um golpe em 2014 que teria sido patrocinado pela Alemanha, França e Polônia, com suporte dos Estados Unidos. Essa sessão especial das Nações Unidas foi convocada pelo Conselho de Segurança. É apenas a 7ª vez que algo assim acontece desde a criação da ONU. O Brasil foi representado nesta Assembleia Extraordinária da ONU pelo embaixador Ronaldo Costa Filho. Em sua fala, ele destacou que o aumento das tensões colocam a humanidade em risco e pediu uma solução diplomática urgente. E a guerra fez a Rússia sofrer sanções econômicas no mundo todo. O país foi isolado também no esporte. Nesta semana, o Comitê Paralímpico Internacional anunciou que atletas da Rússia e de Belarus estão barrados da Paralimpíada de Inverno de Pequim. A FIFA decidiu suspender a Rússia das competições internacionais de futebol, inclusive a Copa do Mundo. Rússia e Belarus estão fora de todas as atividades internacionais de rugby. A Federação Internacional de Automobilismo também anunciou um pacote de sanções. A Federação de Vôlei não vai mais realizar o Campeonato Mundial Masculino na Rússia. Já no cinema, o Festival de Cannes anunciou a suspensão de delegações oficiais russas na edição deste ano. E brasileiros que conseguem sair da Ucrânia estão sendo recebidos por representantes do Ministério das Relações Exteriores nas capitais da Polônia e da Romênia. Os funcionários do Itamaraty fazem parte de uma força-tarefa de resgate aos brasileiros. O Itamaraty divulgou um vídeo de brasileiros que conseguiram chegar em Varsóvia, capital da Polônia, após fugirem da Ucrânia por causa do conflito com a Rússia. Nós somos os brasileiros Patrícia Gomes Hispano, Alzira Fernanda Braga e Leandro Braga Gomes. Viemos buscar nossa neném Giovana. Foram momentos difíceis, momentos que eu achei que eu não fosse conseguir chegar. Mas graças a Deus a gente está aqui. Queria agradecer a equipe de vocês por estar nos recebendo aqui e ajudando nos levar para casa. O Ministério das Relações Exteriores informou que organizou um posto avançado na cidade romena de Sirete, na fronteira com a Ucrânia, para acolher brasileiros que fogem do conflito. Trata-se de um trabalho absolutamente minucioso em que procuramos identificar cada brasileiro que receberão um tratamento casuístico e individual para que nós possamos encontrar a melhor maneira de repatriá-los e ou auxiliá-los nessa exfiltração do território ucraniano. E a Força Aérea Brasileira informou que vai enviar na próxima segunda-feira uma aeronave KC-390 Millennium para resgatar os brasileiros que estão na capital polonesa. No voo de ida, 11,5 toneladas de material e ajuda humanitária serão enviados aos brasileiros que fugiram da Ucrânia. E aqui no Brasil, a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, continua as buscas por desaparecidos quase 2 semanas depois das fortes chuvas que atingiram a região. Até o momento, foram confirmados 231 mortos. O Corpo de Bombeiros lidera os trabalhos para localizar os desaparecidos em Petrópolis. As ações se concentram ao longo do rio Piabanha e da Chácara Flora, onde pelo menos 5 pessoas foram vistas pela última vez. A Defesa Civil faz vistorias em imóveis com riscos de desabamento, além de monitorar vias públicas, árvores, postes e encostas. Enquanto isso, a Prefeitura da cidade atua na recuperação das áreas afetadas pelas chuvas e mantém o atendimento à população desalojada. Com o auxílio de outros órgãos estaduais e federais, mais de 800 pessoas recebem ajuda em pontos de apoio, principalmente escolas da rede pública. Os serviços incluem cuidados com higiene, assistência social, acompanhamento médico e psicológico. Estamos a um mês para o fim do verão. A estação que é de calor, mas também tem muita chuva. Nossa equipe foi conversar com meteorologistas para entender como é calculada a quantidade de chuva que cai em uma determinada região. Vamos conferir. Chuva, um dos fenômenos mais lembrados da meteorologia.
E é comum a gente escutar nas previsões do tempo: hoje choveu tantos milímetros, ou a chuva acumulou vários milímetros em um dia. Mas como é que se chega a esse valor? Como é medida a chuva? É com esse aparelho aí que a medição começa. Ele é o pluviômetro. Quando chove, a água cai dentro dele e vai acumulando, até que a cada 3 horas vem o observador meteorológico com um medidor que se chama proveta. Ele tem essas marquinhas divididas em milímetros. O observador despeja toda a água do pluviômetro dentro da proveta e anota em que marca a água chegou. Daí, se a água estiver na marca de 1 milímetro, significa que 1 litro de água foi acumulado em 1 metro quadrado. Quando a gente diz que teve uma chuva de 50 milímetros em 1 hora, significa que em 1 hora, 50 litros de água caíram em cada metro quadrado. E em algumas regiões, essa quantidade de água causa muito prejuízo, alagamentos e até transbordamentos de rios. 5 milímetros e 10 milímetros é uma chuva normal, mas, por exemplo, uma chuva de 50 milímetros, aí já é uma chuva forte, porque pode inundar uma cidade, uma localidade, pode causar grande transtorno, né? Uma casa que tem 100 metros quadrados, se chover 50 milímetros, se foi despejado 5 mil litros de água só naquela cobertura. Esta é uma das 700 estações meteorológicas espalhadas pelo país. É aqui que cada gota vira estatística. Em todo o país, elas coletam informações importantes da atmosfera, como volume de chuva, temperatura, velocidade do vento, umidade e qualidade do ar. Mas para que servem esses dados? Vai servir exatamente também para entrar no modelo de previsão de tempo. E isso é que vai dizer realmente o ajuste da previsão, né? Que se a previsão estava correta ou não. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver uma reportagem sobre o papel das startups na economia. Não saia daí, voltamos já! Estamos de volta e vamos mostrar como o feriado de carnaval deste ano foi violento nas estradas. As mortes, os acidentes graves e a imprudência dos motoristas aumentaram em relação ao ano passado. Durante os 6 dias de Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal emitiu 77.832 autos de infração ao longo dos 75 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. A cada 31 testes de bafômetro realizados, um motorista foi pego dirigindo sob o efeito de álcool. O resultado? 2.554 autos de infração emitidos, 225% a mais que o número de autos por alcoolemia emitidos ano passado. 215 motoristas foram presos por embriaguez ao volante. Também foram emitidos 8.296 autos de infração relacionados ao uso do cinto de segurança e 10.921 autos de infração por ultrapassagem indevida. Para as próximas operações, apesar de termos o encerramento da Operação Rodovida no próximo domingo, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no que se refere à segurança viária, ela é diuturna, ela não para. Então, nós temos um planejamento vivo que se movimenta e faz adequações ao longo dos problemas que nós vamos identificando com a cada balanço de operação e análise de dados que a gente faz. No primeiro carnaval, com medidas restritivas mais leves por conta da pandemia de coronavírus, foram registrados 330 acidentes graves em rodovias, um aumento de 16% em relação ao ano passado. 106 pessoas perderam a vida nas estradas durante este carnaval, 18% a mais que em 2021. O problema que acontece na segurança viária, nas rodovias, é o quê? Locais que normalmente a gente registra um maior número de acidentes graves. Então, nesses locais, a polícia ela tem toda uma estratégia para reduzir o nível de gravidade desses acidentes. Agora um alerta. Faltam menos de 2 meses para o fechamento do cadastro eleitoral.
o que significa que o eleitor tem até o dia 4 de maio para resolver pendências, quitar multas ou tirar o título para votar pela primeira vez. O eleitor que já possui título deve verificar se tem algum débito ou multa com a Justiça Eleitoral. Isso pode ser feito pela plataforma TítuloNet do Tribunal Superior Eleitoral, pelos sites do Tribunal Regional Eleitoral dos Estados ou pelo aplicativo e-Título. Também por esses meios é possível solicitar transferência de domicílio eleitoral, alterar dados pessoais como o uso de nome social e regularizar o título cancelado, caso de quem deixou de votar ou justificar por 3 pleitos seguidos. Informações e documentos apresentados passam por análise e o cidadão pode acompanhar virtualmente o andamento do processo. O eleitor que tem a consciência e a lembrança de que votou regularmente nas últimas eleições, certamente ele não deve ter problemas para votar no primeiro turno e no segundo turno. Agora, aqueles que tiveram a transferência de domicílio eleitoral, mudaram de estado ou que lembram que deixaram de votar ou de justificar, é sempre bom dar uma olhada no site da Justiça Eleitoral para verificar se o seu título está regular e se ele está em condições de votar na época certa. A não regularização do título pode acarretar alguns problemas para o eleitor. Além de deixar de participar da escolha dos seus candidatos, desse exercício democrático, ele tem algumas consequências civis também, como não poder se matricular em universidades públicas e até mesmo pelo Enem, pelo SISU. Ele tem dificuldade, se for o caso, de uma posse em cargo público e até de emissão de documentos, como passaporte e identidade. Por causa da pandemia, todo o atendimento da Justiça Eleitoral está sendo feito virtualmente. Mas quem não tem acesso à internet também tem a opção. É só entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Lá, o eleitor vai receber orientação e será encaminhado para o atendimento presencial em cartório, de maneira pontual. Durante o mês de março, as defensorias públicas estão mobilizadas para promover o reconhecimento de paternidade em todo o país. O projeto Meu Pai Tem Nome foi confirmado em mais de 130 cidades e oferece ações educativas, sessões de mediação extrajudicial e exames de DNA. Andréia trabalha na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no núcleo de DNA. Das milhares de famílias que já atendeu, alguns casos chamam a atenção, como o de uma senhora que morreu de Covid e não tinha documentos e também não registrou a própria filha. Com o exame de DNA após a morte, a filha conseguiu ter a certidão de nascimento com o nome da mãe. Ela perguntou, mas por que eu tenho que estar aqui, se eu nem nome da minha mãe eu tenho? Aí eu expliquei para ela, não, porque a partir do momento que você fizer esse exame, que a gente comprovar que você é filha dela, você vai conseguir fazer o seu registro e vai conseguir tirar o seu documento. Aí ela começou a chorar, e chorou muito. Ela falou assim, nossa, eu lutei a minha vida inteira por isso. E foi preciso a minha mãe morrer para eu conseguir resolver isso. Mas na maioria dos casos, o exame de DNA é usado para identificar o pai biológico. Está na Constituição o direito ao nome de pai no registro e falar do artigo 28 do ECA também, que diz que toda criança tem direito à origem paterna, entendeu? Então, que as mães elas precisam saber disso. Dos mais de 2.600.000 bebês registrados no Brasil no ano passado, quase 170.000 apenas possuem o nome da mãe no documento. O reconhecimento de paternidade é gratuito e pode ser feito a qualquer momento da vida. Em março, o projeto das Defensorias Públicas Estaduais, chamado Meu Pai Tem Nome, está promovendo sessões extrajudiciais de conciliação e também exames de DNA. Sem o registro do nome do pai e da mãe no seu registro de nascimento, aquele filho não consegue exercer nenhum direito de filho. Então, seja em relação ao sustento material, seja em relação aos cuidados, seja em relação à convivência com a família, tanto materna quanto paterna, todos esses direitos nascem do reconhecimento. O Brasil que lê é liderado por mulheres. E o voluntariado é a maior força para fomentar o hábito da leitura. Esse é o resultado de uma pesquisa divulgada nesta semana pelo Itaú Cultural e pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura, que é ligado à PUC do Rio de Janeiro. Pedagoga apaixonada pela literatura, essa paulista é voluntária como mediadora de grupos de leitura.
Aposentada, criou um projeto social para levar histórias a crianças, adultos e idosos. Nem a pandemia atrapalhou os encontros. Muitas vezes as pessoas falam, eu já vivi tudo que está escrito nesse livro. Então isso é uma coisa que me emociona muito, que é a identificação e a possibilidade de viver, né, outras vidas pelos personagens e também pessoas que não tinham o hábito da leitura e agora compra livro. Projetos de formação de leitores, como a da Cristina, só existem no Brasil graças ao esforço da sociedade civil. É o que aponta uma pesquisa inédita que avaliou em 2020 mais de 380 projetos de leitura em praticamente todos os estados do país. Eles têm uma potência que está registrada num fazer contínuo de alguém que acredita realmente no poder da leitura como transformador pessoal e social. Entre os dados do levantamento, o Brasil que lê, pelo menos 74% dos projetos são liderados por mulheres, como o desta livraria de São Paulo. Pessoas físicas formam o maior grupo entre os que desenvolvem as atividades. Estão na frente das bibliotecas, por exemplo. 60% dos mediadores são professores. Quase a metade atua voluntariamente e 39% utilizam recursos próprios. A pesquisa identificou a falta de recursos financeiros como a principal dificuldade e que, na pandemia, projetos online ajudaram nos momentos de isolamento social. Seja na tela ou no papel, está comprovado que a leitura traz muitos benefícios, principalmente para a saúde mental, tão afetada nesse momento de pandemia. Você tem hoje uma diversidade imensa de acessos e de possibilidades de acesso que levam à leitura. Não é porque o jovem está com o celular na mão o tempo inteiro que ele não está lendo necessariamente, porque ele está lendo várias coisas e lendo de várias formas e com várias possibilidades de fazer daquilo, de fato, uma leitura crítica, uma leitura plena, etc. e tal. Você sabe o que é startup? O termo surgiu no fim dos anos 90, com a explosão da internet. Refere-se a modelos de negócio inovadores e que podem crescer rapidamente. Vamos ver na reportagem especial o que são as startups e como elas vêm crescendo no país. É startup para lá, startup para cá. O termo em inglês é citado a todo momento. Mas afinal, você sabe o que é uma startup? Se você não conhece, não tem problema. Basta olhar para a tela do seu celular. Você lembra como pedir uma pizza, pagava uma conta no banco ou chamava um táxi há 10 anos? Pois é, as startups revolucionaram os nossos hábitos cotidianos e a gente mal se dá conta. De uma maneira mais prática, ágil, barata e geralmente por meio da tecnologia. Grandes empresas são organizações muito mais complexas, elas têm uma cadência de decisão, uma cadeia decisória muito maior. Uma startup, ela é muito mais ágil, ela tem uma cadência de decisão muito mais rápida, ela precisa ser mais rápida para poder atender e continuar sobrevivendo no mercado, né? Não é tão confuso assim, vai. Mas há os termos, um vocabulário à parte. Startup camelo, ela tem a ver com o animal, significa que ele tem uma capacidade de resistir por um longo tempo e por um longo caminho em condições adversas. Break-even é quando a empresa atinge o equilíbrio entre a receita e a despesa. O investidor anjo é uma pessoa que realiza um investimento numa startup em troca de uma participação. Este tipo de negócio tem crescido no Brasil nos últimos anos. Atualmente são 14.151 startups no país. Mais de 50% delas têm até 2 anos de fundação. Um desafio é sobreviver no início. É um país muito burocrático para você ter acesso a investidor, mas aquelas que ultrapassam essa arrebentação, criam um negócio que atrai investimento, consegue passar por essa burocracia, elas podem ter uma longevidade assim bastante interessante. No Amazonas, moradores de uma reserva ambiental e turistas que visitam o local devolveram à natureza mais de 11 mil filhotes de tartarugas, cágados e jabutis. Foi em Uatumã, a 250 quilômetros de Manaus.
E uma equipe da nossa afiliada TV Encontro das Águas acompanhou de perto o momento da soltura. O município de São Sebastião do Uatumã é repleto de belezas naturais que vão além das paisagens e fazem parte da rotina da comunidade. Às margens do rio, mais de 11 mil filhotes de quelônios deram os primeiros passos em direção à liberdade. Para a gente tocar esse trabalho, né, e fazer esses filhotes que estão aqui, ó, né, voltar para o rio, né, que é lá que é a casa deles. A soltura é a última etapa de um monitoramento que acontece logo após o depósito dos ovos pelas fêmeas. Todo o processo até a soltura também exercita a educação ambiental da comunidade, desde as crianças até os mais velhos. O equilíbrio ecológico tem retorno econômico para a comunidade por meio do turismo. A reserva de desenvolvimento já atrai amantes da pesca esportiva, mas o governo estuda inserir a soltura dos quelônios no calendário de atrações do estado através do turismo de base comunitária. O turismo de pesca esportiva tem movimentado mais de 7 milhões de reais por ano somente aqui dentro da reserva de desenvolvimento sustentável, e empreendimentos como esse que a gente está, que são comunitários, que já têm pousadas, né, que recebem o apoio da Amazonas Tour para que esteja implementando um serviço de qualidade e possam aumentar cada vez mais a sua renda. E hoje, com a soltura dos quelônios, você tem mais uma atividade para o turismo e também para a conservação. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 21h. Fique com imagens da cidade do Rio de Janeiro, que completou 457 anos, dia 1º de março. Tchau e até semana que vem.